Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Eric, estou aqui pelo Empreender em Obras para falar um pouquinho com vocês neste momento de um tema bastante interessante que é o tema associado à questão da gestão estratégica, né? Então, acontece o seguinte, quando a gente analisa aí os modelos e as modelagens de estratégia empresarial, toda essa parte desse conteúdo, dessa bagagem que foi desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, teve um período aí da história que a gente percebeu que teve um grande desenvolvimento da escola de design, que tem a ver com análise ambiental, tanto do ambiente interno quanto externo da organização. Tivemos aí um desenvolvimento bastante expressivo na escola de planejamento, que é a questão do planejamento estratégico escrito, que foi preconizado aí por Peter Wright, principalmente na década de 80, né? E aí, com os eventos das escolas de posicionamento, que tem a ver aí com as massas de guerra, que a gente já falou aqui, que são as questões das estratégias aí colocadas por Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, que foi um general chinês, e von Clausewitz, que escreveu Sobre a Guerra, que foi um general franco-prussiano. Nós passamos aí pelos elementos de consultoria, pelo Boston Consulting Group, que eles falaram e preconizaram muito a questão do ciclo de vida de produto e a questão da curva de experiências, que tem a ver com a evolução da nossa produtividade enquanto equipe, avançando na questão da produção, né? E por último, tivemos a questão do posicionamento também preconizada pelo nosso grande autor aí, Michael Porter, que hoje é o grande autor aí da estratégia empresarial, da questão de posicionamento, né? Ele falou e defendeu o modelo das proposições empíricas, que trata das forças que atuam sobre a organização, e as possíveis estratégias de posicionamento que tem a ver com diferenciação, segmentação e excelência em custos. E aí, por último, a escola empreendedora, que foi uma escola bastante importante, que ainda atua grandemente nas empresas, que são as questões das diversas visões que a empresa deve ter com relação à sua visão ao futuro, passado, ao lado, em torno, através de, a visão à frente, né? Que tem a ver principalmente com a visão do principal executivo, ou geralmente o empreendedor ou o empresário, que trata no nível piramidal e dobra essa estratégia para toda a base da sua pirâmide de gestão, né? Então aconteceu que ao longo da década de 90, os estudiosos começaram a observar que grandes empresas, empresas que eram às vezes que tinham vários anos de vida, elas tinham uma questão importante aí, que era a questão dos seus planejamentos estratégicos. As estratégias eram estabelecidas, eram desenhadas, eram escritas, mas passavam-se os anos ali e eles constataram que essa estratégia ela não era traduzida em resultado para a organização. Ou seja, tudo aquilo que era previsto no planejamento, ela não conseguia ter efetividade na prática. Olá, Dani, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E aconteceu o seguinte, que dois autores, dois estudiosos da Universidade de Harvard, eles começaram a estudar a eficácia e eficiência desses planejamentos das organizações e eles desenharam um modelo bastante interessante, que eles perceberam que esses planejamentos eles não eram efetivados, principalmente porque eles ficavam engavetados, eles não eram desdobrados nas questões de plano de ação e projetos muitas vezes e não chegavam na base da pirâmide organizacional, ou seja, a área de operação, a base da operação da empresa não tinha acesso às metas, aos objetivos e o que era esperado deles no sentido da execução. Então, o Kaplan e o Norton, ao estudarem essa questão dos planejamentos estratégicos, eles desenvolveram uma modelagem muito interessante que depois ficou conhecida como Balance Scorecard, que é o principal modelo de gestão estratégica que a gente conhece hoje. Nós temos um modelo muito eficaz da Escola Superior de Guerra, que é preconizado aí nos estudos, nos altos estudos de política e estratégia da escola, e temos também esse modelo que é grandemente adotado e utilizado nas empresas, no sentido de levar a empresa de onde está para o lugar que você quer que ela esteja. Então a gente tem que entender que estratégia não é para ficar no status quo, não é para ficar da mesma maneira que a gente está, é para realmente causar uma transformação e levar a empresa do ponto A, que é a empresa que a gente tem, para o ponto B, que é a empresa que a gente deseja que ela esteja. Vimos isso acontecer em alguns segmentos de negócio, por exemplo, o nosso parque gráfico das gráficas teve um grande tsunami aí que passou por eles, que foi a questão da nota fiscal eletrônica, e da noite para o dia eles perderam todo o mercado dos blocos de notas fiscais e tiveram que se reposicionar. Aquelas empresas que conseguiram
traduzir o seu reposicionamento na forma de planos de ação e projetos eficazes, elas conseguiram se redesenhar, conseguiram se reposicionar e hoje estão aí sobrevivendo, vivendo, crescendo e perpetuando. Há as outras empresas que não tiveram o devido cuidado, não tomaram a devida precaução com relação à ameaça que se desenhou no horizonte, que é a questão da nota fiscal eletrônica, vieram a perecer, desapareceram, e por isso o parque gráfico teve uma diminuição grande da quantidade de unidades, da quantidade de empresas que operam nesse mercado. Então, para a gente falar um pouquinho aí nas questões de construção, nas questões dos nossos negócios, né, da construção, das construtoras, vamos falar um pouquinho do que é essa questão do Balance Scorecard, do modelo de gestão estratégica que foi preconizado aí pelo Kaplan e pelo Norton. Então, parte do nosso planejamento estratégico que foi escrito, tanto principalmente a partir da questão do propósito, que tem a ver com a declaração de negócio, visão, missão da empresa, dos seus valores, dos fatores críticos de sucesso. Então a gente vai focar muito na questão dos fatores críticos de sucesso. O que são os fatores críticos de sucesso, gente? Fatores críticos de sucesso são aqueles fatores que, se a empresa não botar o canhão da gestão em cima, ela pode morrer por causa da falha nesses fatores. Então são fatores que são preponderantes, são muito impactantes, são muito importantes para a sobrevivência e para a longevidade da empresa. Então, a partir do momento que você tem isso bem mapeado, esses fatores críticos de sucesso, os macroprocessos que são importantes para a empresa, que você tem que tomar um cuidado aí, e na área de construção nós temos vários processos aí, que são os próprios processos construtivos, as questões de compras, a questão de gestão de pessoas, a questão de gestão de estoques, a questão dos ativos em canteiro, que são as máquinas, equipamentos, etc, etc, etc. Então, a gente tem aí, com base no Balance Scorecard, a gente tem alguns elementos que são importantes. Então, o BSC, como ele é chamado, né, por Kaplan e por Norton, que foi que defenderam essa tese aí, ele é composto de 4 pilares, a saber. Quais são esses pilares? São 4 perspectivas, que aí a gestão da empresa tem que tomar cuidado com essas 4 perspectivas. A primeira perspectiva é do aprendizado e do crescimento, e tem a ver com a atuação nas pessoas. Por quê? O Kaplan e o Norton eles perceberam que grande parte das questões do planejamento estratégico não eram implementadas com sucesso porque as pessoas não eram preparadas ou não tinham as competências necessárias para poder fazer com que aquilo acontecesse na prática. Então, o que são as competências? É o conhecimento, as habilidades, que é o sentido de pegar esse conhecimento e aplicar na prática, na forma de habilidade, né? Você pegar alguma ferramenta que você conheça e que você tem uma formação naquela ferramenta e conseguir aplicá-la na prática, e atitude, que tem a ver com as questões de motivação e engajamento no sentido de produzir o resultado. Então, posto isso, o primeiro pilar aí, a base do sistema do BSC, ele está calcado nessa perspectiva de aprendizado e crescimento que tem a ver com o desenvolvimento dos seus recursos humanos, que o principal patrimônio das empresas é a questão dos recursos humanos, porque é realmente que dá a vida para a empresa, né, que mantém a empresa, o ânima da empresa, né, a vida da empresa, ela é mantida e se desenvolvida pelos seus recursos humanos, então a equipe é preponderante. Então o desenvolvimento dessa equipe, dessa parte operacional, dessa parte da liderança intermediária, da liderança estratégica, é importante que ela seja desenvolvida como um todo, porque é ela que vai suportar a próxima perspectiva, que é a perspectiva dos processos e da qualidade. Então, se você não tem uma equipe que seja competente, que seja eficaz e eficiente, você não vai conseguir com que os processos da sua empresa, no caso da empresa de construção, seus processos construtivos, os seus processos de compra, os seus processos de planejamento e controle, os seus projetos, os seus processos de gerenciamento da produção, eles sejam realmente feitos com a máxima excelência. Então, a perspectiva do aprendizado e do crescimento, ela prepara a perspectiva dos processos, ou seja, prepara a mão de obra, prepara os seus recursos humanos para que eles possam suportar toda a parte de processo. O que são processos, pessoal? São as questões de BPM, de Business Process Management, ou seja, as questões do processo de gerenciamento, o gerenciamento dos processos de negócio, são as questões do 5S, da qualidade, são as questões do próprio sistema da qualidade, a questão do PDCA, do planejar, executar, medir e atuar nos desvios, né, que é a base de todo o sistema da qualidade. São as questões associadas ao TQM, do Total Quality Management, do gerenciamento da qualidade total, que é você pegar um processo e melhorar ele para que o produto final possa ser melhorado, porque o sistema da qualidade ele é muito bom, mas se você tem uma titica desenhada, projetada, você vai entregar uma porcaria perfeita, ou seja, ele não tem um processo
de melhoria contínua, que ele possa realmente melhorar o produto ou o serviço. Então, as ferramentas do TQM aí, do gerenciamento da qualidade total, ele vem para auxiliar isso. Em paralelo, o sistema Toyota da produção, que são as questões do Lean Construction, né? O próprio PBQPH, que é um modelo bastante interessante, que às vezes as pessoas negligenciam, as empresas negligenciam, foi um projeto, um processo de gestão, um modelo de gestão muito bem desenhado, que alia as melhores práticas de gerenciamento de projeto ao gerenciamento da qualidade. Então, a empresa que aplica o PBQPH com qualidade, com eficiência e eficácia, ela consegue ter uma melhoria muito grande na questão da gestão dos seus ativos, dos seus custos, melhorando muito a sua performance operacional. E muitas vezes as empresas negligenciam, às vezes porque não sabem aplicar, não tem o conhecimento efetivo na prática da aplicação de ver como que esse negócio pode melhorar. E aí, na sequência, nós temos aí as práticas mais elevadas de processo, aí, que são as questões do Six Sigma, né? Que as práticas e o modelo de gerenciamento do Six Sigma garante aí um defeito a cada 1 milhão de peças produzidas. Ou seja, seria aí o estado da arte, o creme de la creme da gestão da qualidade, da gestão de processo. Temos grandes empresas hoje que aplicam esse sistema, empresas principalmente da área de eletrônicos aí, as fábricas de celulares, fábricas de notebooks, como Dell, como Samsung, como Apple, como outras empresas, que garantem realmente que é uma performance de qualidade excelente, que a cada 1 milhão de peças produzidas você tem uma peça que seja rejeitada, uma peça com defeito, que o cliente chega a perceber esse defeito, né? Então a perspectiva de processos permite isso. Ele permite que você consiga monitorar nível de reclamação de cliente, nível de satisfação do cliente e trabalhar esses processos no sentido que a experiência do cliente seja uma experiência interessante com relação ao consumo do seu produto ou do seu serviço. E essa perspectiva de processos, né, que é suportada pela perspectiva de aprendizado e crescimento, ela suporta a própria perspectiva dos clientes, que tem a ver com a questão do aumento de valor percebido do cliente e, consequentemente, a melhoria do preço que esse cliente está disposto a pagar pelo seu serviço ou pelo seu produto. Lembrando que preço é algo que está entre o valor percebido e o custo da operação, ou seja, você nunca vai ver aí uma Ferrari que tem o preço de um carro popular, porque o valor percebido dela é muito alto. A pessoa que compra uma Ferrari, ele quer viver uma experiência, ele não quer um carro, na verdade. Então ele paga um preço elevado por isso. Mesma coisa, um produto popular, que tem aí, você tem uma margem achatada, porque o custo é baixo, mas o valor percebido é baixo, então você tem que ganhar na escala. Então é muito importante aí que essa perspectiva dos processos, né, da qualidade do seu produto, do seu serviço, ele vai suportar essa questão do valor percebido pelo cliente. E por último, a perspectiva final, que é suportada, é a perspectiva financeira, que tem a ver com os resultados tanto de margem de lucratividade, de lucro operacional e lucro líquido, a questão da geração de fluxo de caixa, que é a perspectiva da rentabilidade, né, que você mede aí a geração de caixa dividido pelo total de ativos ou pelo total do capital que está empregado na sua operação, e aí você consegue, a partir daí, traçar um modelo estruturado de negócio que você tenha pessoas suportando processos que estejam suportando o atendimento e a percepção de valor do cliente, e essa perspectiva do cliente suportando a perspectiva financeira, que é a última coisa que você trabalha na sua operação. Então, o lucro, o resultado final da operação, ele é resultado de uma operação que tem pessoas trabalhando com sinergia, em cima de processos que sejam processos bem desenhados e bem executados, promovendo a satisfação do seu cliente, e aí você consegue medir os seus resultados financeiros e os seus, tanto a nível de lucratividade, a nível de aumento de faturamento, de crescimento de share, de participação de mercado e também de rentabilidade sobre aí o total de ativos do próprio capital próprio da empresa, que é o capital social da empresa, que está alocado aí na operação. Então, e como que a gente faz isso, pessoal? A gente faz isso principalmente em cima dos fatores críticos de sucesso, que são aqueles macroprocessos da empresa que realmente impactam no seu resultado, que fazem a diferença entre a vida e a morte da organização. E nesses processos você coloca pontos de controle, naqueles pontos que você quer controlar, estabelece objetivos para essas questões e estabelece metas. E essas metas têm que obedecer um modelo que a gente chama de modelo SMART, né? Que vem do anagrama em inglês, que SMART quer dizer metas que sejam específicas, as questões de measurable, que é a questão de mensuráveis, a questão de attainable, que são metas que sejam atingíveis, né?
e realísticas, ou seja, que sejam realizáveis e que sejam também relevantes. Você não vai botar meta para coisa que não tem importância na empresa, até porque você vai ter que monitorar e atuar sobre os desvios para acompanhar isso. E por último, as questões do time-based, que é o quê? É você ter prazo para a execução dessas metas. Quando você desenha isso, você coloca isso na forma de metas e você coloca tempo, aí você consegue criar indicadores operacionais da qualidade, que são chamados às vezes de Key Access, né? E que monta o seu dashboard, que tem a ver para alimentar o nível estratégico da empresa, como é que a operação da empresa está evoluindo, para que você tenha uma maior velocidade de percepção, para que você consiga atuar imediatamente em cima do desvio, para que esse desvio não prejudique e consuma os resultados da operação. Então, no momento que você desenha esse modelo de gestão estratégica, geralmente essas metas são atreladas ao resultado financeiro da organização. Você tem um resultado ali que é normalmente esperado, aí você tem um desafio, e em cima desse desafio você cria ali um pulmão de distribuição de resultados que você remunera o pessoal na forma de percentual de salário. Às vezes meio salário no final do exercício, ou um salário. Empresas muito agressivas pagam até 5 salários por ano, né, de bonificação. Lógico, em cima do atingimento de metas, desde que o resultado da organização, do ponto de vista da rentabilidade, ele seja superado, que aí a gente tem o que a gente chama de EVA, que é o valor adicionado sobre o resultado da organização, para que ela tenha um resultado que possa fomentar o seu desenvolvimento e fomentar o seu crescimento. Ok, pessoal? Então o recado que a gente queria dar aqui hoje para vocês é com relação a isso, com relação ao modelo de gestão estratégica, que é um modelo muito importante que você pode aplicar aí na sua empresa de construção, no seu negócio da construção, e que ele é amplamente aplicado, principalmente atrelado às ferramentas do Lean Construction, que é o sistema Toyota da produção aplicada à construção civil aí, que várias empresas estão na vanguarda desse processo aí, buscando a aplicação desse sistema para ter a diminuição dos estoques, os estoques just in time, o gerenciamento da qualidade total, a questão dos profissionais generalistas em vez dos especialistas, e tem todo um trabalho aí de composição gerencial, de automação, que são as questões das automatizações em canteiro e tal, e utilização de Kanban, que é toda uma parte que a gente, no futuro, aí, a gente vai explorar em uma outra live específica desse negócio. São 2 assuntos que eu quero explorar aí nas próximas lives, que um é o modelo do Lean Construction, que é o sistema Toyota da produção, e a questão também dos jogos estratégicos, que é você saber como que você faz para enfrentar um concorrente mais forte, mais fraco, que tem o mesmo poder de fogo que você, como é que você se posiciona nessa disputa de mercado, desse enfrentamento à concorrência. Ok, pessoal? Então fica o recado aí hoje da gestão estratégica com relação aos objetivos, às metas, e as metas que sejam smart, metas que sejam específicas, mensuráveis, que sejam alcançáveis, que sejam realistas e relevantes, e que sejam também dentro de um prazo execuível para alcance. E aí os indicadores, questões dos indicadores operacionais, né, que demonstram aí como é que está a evolução disso no tempo, para que o nível estratégico da empresa e os gestores consigam analisar se a empresa está indo para aonde se espera ou se ela está desviando do caminho, para que possa se atuar com bastante eficiência e eficácia. Ok, pessoal? Fica aqui então o recado. Eu sou o Eric, do Empreender em Obras, e qualquer dúvida a gente fica aí à disposição. O pessoal quiser colocar no direct aí, a gente está à disposição para responder as dúvidas, ok? Essa live de agora ela vai ser salva no YouTube. O pessoal que não tiver condições de ver agora pode ver depois. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí. Paz reverencial, muita luz, muito sucesso nos negócios. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.